Opere Dominus nostrum ali benedicendo nomen Sanctorum, munda cor nostrum, aboimus malis perversis, et alienis cogitationibus, intellectum illumina, affectum inflam, udini, addicante votum officium recitare valeamus, et exaudire meriam antum spectum divini maestatis Tuae, per Christum Dominum nostrum. Deus in adiuntorum meu intende.
Deus ricorda fidei, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in autem Spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione godere, per Christum Dominum nostrum. Rezemos, caros irmãos, a oração preparatória desta noite. Meu Senhor Jesus Cristo, que estando encravado na cruz, tanto vos compadeceste de vossa vida, e a comunidade da Senhora amada, concedei-nos a alegria de coração, que tenhamos verdadeira compaixão de suas lágrimas, e choremos divinamente o mundo que por nós padeceu. Isto vos pedimos, ó Senhor, pelo amor da mesma Senhora, a vossa mãe, que convosco viveria pelos séculos dos séculos. Zeloso guardião das tradições desta terra, muito me emociona estar aqui com o Senhor nesta noite, né? Não só pelo zelo que o Senhor tem com as tradições deste lugar, mas também porque o Senhor, a história do Senhor está atrelada à história da nossa diocese. E neste ano, que a nossa pastoral vocacional diocesana completa seus 50 anos, tem muito do Senhor nessa história, né? E nós, padres jovens, eu, Padre Leonardo, recém-ordenado, Padre Anderson também, Padre jovem, somos um dos frutos da semente que o Senhor plantou anos atrás, né? Muita alegria estar aqui com o Senhor nessa noite. E caro irmão Padre Anderson, desde já agradeço pelo convite, a honra de estar aqui nesta noite. Meu irmão Padre Leonardo, vivendo o frescor das alegrias do início do ministério, assim como eu. Caros seminaristas, acólitos, demais ministros, visitantes, turistas, povo desta terra de tanta fé, com muita alegria que venho lá de Itaúna, paróquia de Santana, padroeira daquela cidade, para partilhar um pouco a vida e a fé com vocês. Frei Inácio Laranhaga publicou anos atrás um livro muito interessante para pensarmos a noite escura da vida de Maria, um livro chamado Silêncio de Maria. E, embora o livro seja muito bom, me chamou a atenção uma oração que ele escreve na contracapa do livro. Uma frase desta oração: é Senhora de ti mesma antes de ser Nossa Senhora. Nossa Senhora é Senhora de si mesma antes de ser Nossa Senhora. Por que, meus irmãos? Como entender isto? Muitas vezes a nossa piedade nos leva a imaginar a Virgem Santa Mãe de Deus como alguém que compreendeu tudo desde o início, como se o caminho de fé e de seguimento que a Virgem também percorreu fosse diferente dos demais discípulos de Jesus. Ela é sim toda santa, imaculada, mas também a Virgem, como qualquer outro cristão, teve que percorrer o caminho do discipulado e muitas vezes, ouso dizer, na maioria das vezes, um caminho de noite escura. Olhemos para a obediência da fé de Maria. Ela, ao dizer sim, ao pronunciar o seu fiat, ela aceita tudo aquilo que implica o seguimento de Jesus. E isso desde muito cedo. Os primeiros relatos da infância de Jesus já nos demonstram isso. Mas chama minha atenção um fato que São Lucas costuma nos dizer: que Maria guardava as coisas no seu coração, meditava tudo em seu coração. Diz a tradição
e alguns biblistas são concordes, de que o Evangelho de São Lucas, em partes, foi escrito sobre relatos da própria Virgem Mãe de Deus, que o Santo Evangelista colheu da boca de Maria. Ele mesmo vai dizer que ele pesquisou com as testemunhas oculares. E é interessante imaginarmos que esse Santo Evangelista, quando ouvia da boca da Mãe de Deus os relatos da infância, por vezes Nossa Senhora era tomada de um silêncio, de uma santa saudade, certamente com os olhos marejados, com saudades do seu Jesus, que já tinha voltado para o Pai. Penso eu, na minha piedade, na minha oração, que nesta hora em que a Virgem se calava e lhe faltavam palavras para descrever a infância do seu menino, o evangelista, para não deixar brechas no texto, acrescentava: e ela meditava, e ela contemplava no seu coração. Caros irmãos, na mentalidade bíblica, o coração não é a sede dos sentimentos. Na concepção bíblica, o sentimento, a sede dos sentimentos são os rins. É por isso que nós, sacerdotes, ministros, cingimos os nossos rins com um símbolo, com uma corda, para que todos os nossos sentimentos estejam voltados para o Pai. O coração, na Bíblia, não é o lugar do sentimento, é o lugar da decisão. Pensar na Virgem que meditava todas as coisas do seu coração é pensar na Virgem que se decidiu totalmente pela vontade do Pai. Ela se decidiu por Deus. Ela decidiu entregar a sua vida e associar a sua vida ao mistério de Jesus. Caros irmãos, poderíamos nos perguntar: qual o motivo, qual a motivação para celebrarmos as dores de Maria? E já estamos chegando ao final desta semana tão tradicional para o nosso povo mineiro. Por que celebrar as dores de Maria? Porque ninguém melhor do que a Mãe de Deus se uniu ao mistério redentor de Jesus. Alguns vão dizer que o que Jesus padecia em seu corpo, Maria padeceu em seu coração. Meus caros, por causa do pecado original, os nossos sentimentos são desorganizados. Nosso aparelho psíquico, os nossos sentimentos, as nossas escolhas são desordenadas, são bagunçadas. O pecado nos atingiu assim, e embora todos nós fomos lavados na água do batismo e deixamos de ser escravos de Satanás para sermos filhos de Deus, as consequências do pecado ficam. Mas Maria e Jesus eram perfeitos em sua humanidade, porque não tinham pecado. Ela, imaculada pelos méritos de seu filho, não possuía essa desorganização nos seus sentimentos. Mas ao mesmo tempo, aquilo que é próprio do humano, o sofrimento, as angústias, ao sentir, ela sente com uma intensidade incalculável, infinitamente superior àquilo que nós somos capazes de sentir, pela perfeição do seu aparelho psíquico, dos seus sentimentos. Portanto, meus irmãos, é correto dizer que o maior sofrimento do mundo, que já existiu e que não haverá outro igual, o maior sofrimento do mundo foi e é o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua santa humanidade, e ao lado dele, o sofrimento da sua santa mãe, porque ela escolheu isso, ela se decidiu por isso. A Santa Virgem Maria sofreu um martírio silencioso no seu coração. Meus irmãos, olhar para o coração transpassado de Maria, mais do que sentirmos pena ou fazermos um teatro para celebrar as dores de Maria, nós devemos olhar com uma santa admiração. Este coração transpassado é um coração
totalmente decidido por Deus, totalmente abandonado à vontade de Deus, de tal modo que não há um segundo da vida da Virgem não foi abandonada à vontade do Pai. Maria, como eu dizia no começo, faz a experiência de crer, mesmo não compreendendo. Fé não é sinônimo de saber tudo. Fé não é sinônimo de compreender tudo. Fé não é compreender tudo. Fé não é sentir a presença de Deus pura e simplesmente. Fé é se entregar à vontade de Deus. Ele nos dá o dom, como nos dizia o nosso velho, saudoso professor lá na PUC, não é? Os padres vão se lembrar. Fé é um dom de Deus e uma resposta de amor, muitas vezes uma resposta sofrida, doída, porque fazer a vontade de Deus nem sempre corresponde à nossa vontade humana. Nós não sabemos o que queremos. Maria faz a experiência de crer mesmo sem entender tudo, mas insisto, meditava no seu coração. Traduzindo, se decidia no seu coração por fazer a vontade de Deus. A vida da Virgem foi uma vida de renúncia. Vejam que ao anúncio do anjo, ela diz o seu fiat mi, segundo o verbo comum, faça-se em mim segundo a tua palavra, mesmo sem entender. Mas como acontecerá isso? Eu não conheço homem algum. E o evangelista diz que quando o anjo a saúda, ela se perturba no seu coração. Não entende o significado daquela saudação, mas diz sim. Depois, não podendo ter o seu Jesus no aconchego da sua Nazaré, vai para Belém, uma cidade apinhada de gente, de peregrinos, de turistas, por causa da situação social daquele contexto, e não encontra um lugar para dar a luz ao seu Jesus. E imagino que quando os dias já estavam começando a ficar mais tranquilos, Maria, em seu pós-parto, com um bebezinho, certamente já numa casa, no aconchego de uma casa, vem o anjo anunciando: foge, vai para o Egito. Imaginem a angústia da mãe. Não foi possível levar muita coisa, não tinha caminhão de mudança. O pouco que conseguiram levar, depois tiveram que construir a vida no Egito, a terra de pagãos, uma terra estranha. Depois, já acostumados com o Egito, vem o anjo novamente, tem que voltar para a sua Nazaré e viver a vida miúda de Nazaré. Um santo recém-canonizado pelo Papa Francisco, chamado São Charles de Foucault, inspirador do movimento Focolare, ele tinha uma tal paixão por estes anos da vida oculta de Jesus, que mesmo sendo sacerdote, ele decidiu ir para a Terra Santa, para tentar sentir na pele o que foi isto que ele impressionava tanto: o Deus eterno, o Verbo eterno, escondido numa casinha em Nazaré. O Verbo eterno, por meio do qual tudo foi criado, aprendendo a trabalhar, nos redimindo antes de nos redimir com o seu sangue, nos redimindo com as gotas do seu suor nas madeiras da oficina de seu pai José. Deus escolheu viver uma vida miúda. Deus escolheu viver uma vida que muitas vezes nós não queremos viver, porque estamos no tempo de se mostrar, do status, do histórico, da fotografia, da filmagem. Nós queremos ser vistos, e quem não é visto, é dito por aí, é esquecido. Mas Deus escolheu ser esquecido na pobre Nazaré. Maria certamente não entendia isso, mas viveu isso com o seu Jesus e o seu José. Passados os anos, com o menino já crescidinho, e já entrando para a comunidade judaica, porque já tinha completado a sua maioridade de
de 12 anos, o menino desaparece na caravana peregrina para Jerusalém. Imaginem a angústia da mãe. Penso que não somente pela perda, mas pelo que depois ela ouve da boca do menino: por que me procuravas? Por que me procuravas? Devo cuidar das coisas do meu pai? Devo estar na casa do meu pai? Ela não entendia, mas guardava. Se decidia, faça-se. Depois, narra-nos o evangelista São Marcos que, na medida em que a fama de Jesus ia crescendo, os familiares de Jesus começaram a pensar que ele estava louco, estava fora de si. E Marcos diz que a mãe e os irmãos vão para tentar agarrar Jesus. É um instinto de mãe de proteger o seu filho de um deboche social. Está louco, está fora de si. É o filho do Zé, é o filho da Maria. Enlouqueceu. E vão agarrá-lo para tentar proteger. Mas Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos que fazem a vontade do meu Pai. Mais uma vez a Virgem se decide: fia-te, faça-se, eis-me aqui. Depois, já no contexto da paixão, já amadurecida na fé, mas no ápice da sua noite escura, a Virgem acompanhou tudo: as cusparadas, as bofetadas, os açoites, o caminho do Calvário, a entrega total de Jesus, consumado, Mestre. Tudo está consumado. A vontade do Pai ali acabada. Mas ali nós já temos uma mulher amadurecida na fé. Portanto, olhar para a Virgem que após a morte do Senhor recebe o corpo morto do seu filho em seus braços, é olhar para uma mulher resignada. É olhar para uma mulher que passou a vida dizendo: fia-te, sim, 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 Pai, sim, sim. E agora ela recebe nos seus braços a consequência do seu sim. Como mãe, um sentimento de fracasso, porque não pode proteger o seu Jesus. Mas como discípula, a maior das discípulas, porque guardou no seu coração a fé quando todos fugiram, quando ninguém mais entendia. Agora a Santa Mãe não tem mais em seus braços aquele bebezinho de bochechas rosadas que choramingava em seus braços. Agora a Santa Mãe não tem mais o seu Jesus, a quem ela ensinou a chamar Deus de Abba, Pai, Papai. Agora ela tem em seus braços o seu Jesus tatuado pela minha história, pela sua história. Porque a paixão de Jesus não é pura e simplesmente uma consequência de uma injustiça social. Não olhemos para a paixão do Senhor assim. Se assim o fosse, seria tão pouco. A paixão de Jesus é a minha história, é a sua. Na carne de Jesus está a minha história e a sua. É por isso, meus irmãos, que um dos meus títulos favoritos da ladainha de Nossa Senhora é o título Refúgio dos Pecadores. Maria não tem nojo de nós. Não sejamos escrupulosos ao cair nas nossas misérias, e caímos muitas vezes. A Escritura diz que o justo peca 7 vezes ao dia. O que se dirá nós? Quando cairmos, quando ofendermos, quando pecarmos, não tenhamos medo de clamar: refúgio pecatório, refúgio dos pecadores. Tem piedade de nós, rogai por nós. Sabe por quê? Ela recebeu em seus braços o que sobrou da minha história de pecado e da sua. Ela vê as nossas chagas, as nossas misérias, a história do nosso pecado, nos mostra para Jesus e diz: está aqui, Jesus, está aqui, cansado, ferido, machucado. Olhai por ele, meu filho, tem compaixão dele, meu filho.
irmãos, o Verbo está em silêncio. A palavra que tudo criou, que tudo fez, cala-se. E nesta hora, a mãe também se cala. A Virgem do Silêncio contempla o Deus silenciado pelos nossos pecados. Num contexto de tanto barulho, onde todos querem ter opinião sobre tudo, falar sobre tudo, comentar sobre política, todos hoje querem dar uma opinião sobre Deus e até ensinar Deus como deve conduzir a história. Por que, Senhor, não nos dás um papa assim, um padre assado? Queremos ensinar Deus a conduzir a igreja. Nós aprendemos da Virgem o silêncio. Filha, faça-se. Ela é a mãe da piedade. Do alto da serra da piedade, ela nos apresenta o seu filho gélido em seus braços. Querido, eis aqui a tua história. Eu sou a mãe de piedade. Eu sou a mãe consoladora. Eu sou a mãe da caridade. Porque eu sei até que ponto o pecado pode levar uma pessoa. Ela cuida dos pecadores. No seu coração ferido, aberto, trespassado e nunca mais fechado, tem lugar para todos nós. Em Fátima, no dia 13 de junho de 1917, a Santa Mãe abre o seu peito e mostra as 3 pequenas crianças o seu coração coroado de espinhos, sangrando, e ensina um caminho de salvação do mundo contra as guerras, contra as injustiças, contra o pecado, a devoção ao seu imaculado coração. Por quê, meus irmãos? As dores de Maria continuam. Toda vez que nós optamos por fazer a nossa vontade e não nos decidimos por Deus, nós ferimos o coração da mãe. Nós mais uma vez associamos o nosso pecado à cruz de Cristo e ferimos o coração da mãe. Meus irmãos e irmãs, contemplemos o bom Jesus morto nos braços da mãe. Supliquemos perdão. Não vivamos essa Semana Santa que bate às nossas portas como um teatro. A liturgia da nossa Mãe Igreja nos ensina que nós realmente, pela força da memória, do memorial, vamos com Jesus a Jerusalém. Vamos subir o Calvário. Vamos ser crucificados com Ele. Seremos com Ele sepultados. E vamos ansiosos na madrugada de domingo procurar o Senhor e ouviremos: Ele ressuscitou. Nossa religião seria tão pobre se nós fôssemos uma religião de teatro, celebrando o nosso fundador que morreu e ficou perdido nas páginas da história. Nós somos a única religião que às 15 horas, a hora da morte do seu fundador, nós cantamos com o peito cheio de orgulho: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vivamos realmente essa Semana Santa, de corpo, mente, espírito, coração aberto, que marca de fato a nossa conversão, ao menos um aspecto da nossa caminhada. Se sairmos diferentes em ao menos um aspecto, a Quaresma terá valido a pena, a Semana Santa. Cantemos aquele canto dos nossos avós, dos nossos antepassados, olhando para o bom Jesus. Meu Jesus, Deus de amor, Deus clemente, perdoai, Senhor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Amém.
e centenária da Corporação Musical Nacional das Dores, caminhando tão maravilhosamente as nossas festas, subimos a celebração. Ora pro nobis Virgo dolorosissima. Ó Deus misericordioso, ouve as súplicas de vossos filhos aqui reunidos, recordando as dores da Virgem. Por sua intercessão, sejamos livres dos perigos que nos ameaçam. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Divino auxilium valeat semper nobiscum.
que constituístes pastor de vossa igreja, dai-lhe por palavras e exemplo, velar sobre o rebanho que lhe foi confiado, para chegar com ele a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Rezemos juntos, meus irmãos. Deus e Senhor nosso. Dai-nos santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Párroco, por toda a terra, sobre o chefe da nação pela espada e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este Estado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende piedade das almas dos fiéis, que padecem em purgatório. Dai, Senhor, descanso
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a eles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Benedito Sacramento. Recordando os nossos antepassados, fiéis a Jesus, também fiéis ao centenário, vamos recordar as marchas fúnebres de hoje.
Senhor.